A graça e a paz de Jesus a todos, todo mundo aí feliz, abençoados. Muito bem, nós estamos estudando qual livro mesmo, meus irmãos? Nós não entramos ainda no Apocalipse, né? E temos um tempo para falar ainda do Apocalipse, eu não estou com pressa nenhuma, então a gente vai, né, passo a passo. Estou muito feliz, os irmãos estão todos aqui, e a gente vai ficar aqui uns 2 anos, se o Senhor permitir, aí estudando. Não precisa ter pressa para quê? Vocês querem ir para onde? Não, quer ir para a glória, mas quando não vem a glória, a gente fica aqui estudando a palavra de Deus, vai esmiuçando, né? Vamos aí, né, mastigando, conhecendo tudo. Olha só, nós estamos num processo ainda de introdução. Eu quero falar de um assunto que entendo que é importante, antes de nós adentrarmos no livro, antes de nós nos aventurarmos no texto em si. Na semana passada, se os irmãos puxarem na memória, e para quem está anotando aí, nós falamos sobre o arrebatamento na revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo, não é? E se você perdeu, está aí o material, consta lá no nosso YouTube, canal do YouTube da Igreja Batista do Estoril, também no aplicativo. Você que já baixou o aplicativo no teu celular, você pode assistir. Então nós falamos a semana passada sobre o apóstolo Paulo, que Deus dá essa revelação acerca do arrebatamento. Falamos do texto específico que Paulo fala do arrebatamento. Inclusive nós dissemos que é somente ali que a Bíblia fala do arrebatamento. Nós não encontramos o arrebatamento em outros textos da palavra do Senhor, nem mesmo no Apocalipse, o termo arrebatamento você não vai encontrar. E um item que eu gostaria de ter citado na semana passada, vou pedir já para a Lu colocar para nós, é que antes de nós entrarmos no estudo do Apocalipse, é muito importante a gente tentar enxergar que, e a gente vai perceber isso, que o texto desse material, do livro da revelação, que João recebeu do nosso Senhor Jesus, é um movimento em espiral, ou seja, ele não é linear, né? Quando nós estudamos lá, e a gente vai perceber isso, conforme eu falei, quando nós estudamos o texto do Apocalipse, o Apocalipse não se trata de uma história que vai na sequência, entendeu? Não é uma história contínua, não tem isso. Então, um grande erro que nós poderíamos cometer é querer compreender os capítulos do Apocalipse numa sequência contínua, linear. Não é assim, não tem essa cronologia, não é cronológico, né? Quando a gente percebe, olhando ali para o Novo Testamento, e a gente está falando desse movimento espiral, é que vai dando voltas num ponto. Afasta, volta para o ponto, afasta, volta de novo para o mesmo ponto, afasta. Existem alguns estudiosos, e na oportunidade eu quero trazer aqui para os irmãos, que vão dizer o seguinte, e eu acho isso muito interessante, que no Apocalipse, essa revelação da vitória de Cristo sobre o mal, sobre a maldade, sobre o governo anti-Deus, o governo anticristo, essa história que Cristo, né, vence, que caiu a Babilônia, ou seja, o domínio desse reino de maldade, é contada no Apocalipse 7 vezes, de forma diferente. Olha que coisa interessante, de forma diferente. Então você consegue encontrar ali no conteúdo desse material, no livro ali do Apocalipse, a mesma história sendo contada, sendo recontada e recontada e recontada, 7 vezes de forma diferente. Porque a ênfase, na verdade, a ênfase que nós encontramos no livro do Apocalipse é a vitória do Cristo, é a vitória do Filho de Deus. O que está em jogo é uma coisa só, é o reino de Deus. Aliás, eu comentei, eu não sei se foi na quarta passada ou na outra, que, na verdade, a Bíblia inteira, o pano de fundo que está querendo nos trazer, nos revelar, é o reino de Deus contra o reino dos homens, que a partir do pecado de Gênesis capítulo 3, já é um governo, um comando, é uma gestão
de pecado, de engano, de mentira, de corrupção, de morte. Tanto é que entra o pecado no mundo, você já dá de cara ali com o primeiro prefeito que teve no mundo, por exemplo, né, podemos dizer assim, que é o Caim, né, que ele vai governar lá uma região, e ele é um assassino, né, que matou o seu próprio irmão. Então você percebe que desde lá da antiguidade, a raça humana ela tá caindo, está em queda cada vez mais. E desde ali, nós temos já o proto-evangelho em Gênesis, no capítulo 3, a promessa, né, do Filho de Deus, aquele que vai resgatar a humanidade de todo o pecado, de toda a corrupção, de toda a morte. Então, o livro do Apocalipse, quanto a Bíblia inteira, na verdade, tem uma história. Uma história que é o governo de Deus, é o reino, e agora, conhecendo, através dos evangelhos, as boas novas de Deus, nós temos o Rei dos Reis, o Messias prometido, o Cristo prometido, que é justamente Jesus, o nosso Senhor. Então, eu gostaria só de deixar isso aqui, né, colocado às claras aqui para os irmãos, que no nosso entendimento, quando nós olhamos para o Apocalipse, a história é uma história que vai sendo contada dessa forma, dando voltas nesse mesmo ponto. Então não tem nada de cronológico, não é linear, não é contínuo, não é progressivo, não é uma história que você vai pegar do capítulo 1, vai até lá o 22, não tem, na verdade, é uma coisa só, é uma história que está sendo contada. Acima de tudo, muito importante sempre a gente entender justamente isso, que nós temos ali o relato do reino do Cristo vitorioso que reinará. Muito bem, irmãos, eu quero falar hoje, aqui como introdução, sobre o gênero apocalíptico, que é algo que eu tenho falado já em algumas quartas-feiras, e eu acho que isso é um assunto instigante, é um assunto que nos traz curiosidade e que é muito importante nós colocarmos os nossos olhos e tentar perceber o que estava acontecendo como pano de fundo no cenário ali do primeiro século, de quando o evangelista João ele recebe essa revelação. Nós já falamos no primeiro encontro, né, que Apocalipse, no grego, o sentido é revelação. Então, isso está muito bem definido, né? O Apocalipse é o que mesmo, gente? Revelação de quem? De Deus, de Jesus, né? Deus, o Senhor revela ali todo aquele conteúdo ali para João. Mas ocorre que na história, deixa eu baixar aqui, esse estilo de escrita, né, escatológica, falamos no domingo, o estudo, né, escatologia, o estudo do fim, esse estilo de texto, de documentos, de registros, de escritas que apontam para o fim, que é disso que trata o Apocalipse do apóstolo João, né, que traz previsões e é esse texto que não é de fácil compreensão, né? Nós já falamos isso, não é mesmo? Ou se alguém falar que não, pastor, eu leio o Apocalipse, eu entendo tudo assim, ó, de ponta a ponta, para mim é tudo facinho. Parabéns, você é um especialista, porque, na verdade, o Apocalipse é cheio de simbologias, né? E é um texto truncado, cheio de mistérios. Então, quando nós olhamos para esse estilo de texto, nós comentamos, eu vou pedir para colocar aí, esse é um tipo de material, e veja, só um parênteses aqui, nós estamos estudando, né? Então não é, o que nós estamos falando não é o estilo de pregação, por exemplo, de domingo, nós estamos estudando. E quando nós estudamos, a gente acaba entrando em algumas questões um pouco espinhosas, que a gente não está muito acostumado, mas eu gostaria de transmitir aqui para os irmãos, e comentar com os irmãos, que esse estilo apocalíptico é um estilo de escrita ali em Israel,
na terra de Israel, naquela região ali do mundo, na Palestina, após os romanos, eles dão o nome ali de Palestina. É um estilo de material, um estilo literário que é encontrado desde a construção do segundo templo. Então tá aí, quando a gente fala do segundo templo, o período é justamente esse. Nós vimos, por isso que é muito legal a gente olhar o Daniel, que é aquele período ali onde Israel, né, é dominada pela Babilônia de Nabucodonosor. E aí quando nós chegamos na época dos persas, de Ciro, ele dá a voz de comando, ele libera, né, Esdras, para que os judeus voltem para Jerusalém. Então, ali no comando de Zorobabel, o templo, aquele templo de Salomão, né, ali do início de Crônicas, ele começa, segunda Crônicas, ele começa a ser reconstruído. Então, a partir dali, já são encontrados materiais com essa característica apocalíptica. E por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, não é apenas o texto de João, né? Mas nós encontramos na história, desde o período do Segundo Templo, e quando se fala do Segundo Templo, tem um finalzinho ali, né? Que vai de 539, 6 séculos antes de Cristo, até quando, gente? Está aí? Que é quando o general Tito, quando o governo romano destrói justamente esse segundo templo. Então é o seguinte, nesse período, todo esse material apocalíptico, que material apocalíptico? De novo, eu vou bater na tecla, já que nós estamos estudando, é justamente esse material que tem essas características, cheio de simbologia, cheio de mistério, né? de escritas que acabam sendo ocultas, de mistério, né? Que você tem que ir lá estudar, que traz uma mensagem subliminar, que traz uma mensagem codificada, cheia de códigos. Então, esse estilo de escrita que nós encontramos no livro de João, né, o Apocalipse de João, mas também houve assim uma farta produção desse tipo de material após a organização, vamos dizer assim, né, a reconstrução do segundo templo. Então, quando nós olhamos para a história, a gente vai perceber que esse tipo de material, e é muito importante que a gente entenda isso, né, a fim de conhecimento, que esse interesse por esse tipo de material começou não apenas ali na época dos discípulos, na época de Jesus, mas antes até, os judeus, o povo hebreu, Israel, já estava colocando os seus olhos já nesse tipo de material. Ou seja, independente, olha o que eu quero dizer, independente da revelação que Jesus, a gente não abre mão disso, independente da revelação que Jesus entregou para o apóstolo João, né? E o apóstolo João, o Apocalipse, é o objeto do nosso estudo, que nós estamos nos propondo a estudar aqui. Mas independente do João, esses textos apocalípticos cresceram e a produção foi muito grande ali em Israel. Ali em Israel, depois desse segundo templo. Então, a gente percebe o seguinte, que é sempre assim. Quando tem uma crise, quando tem uma invasão, quando tem catástrofes, quando acontecem catástrofes, guerras, mortes, as pessoas, elas começam a buscar entendimento sobre isso. Por quê? Quando a gente fala do segundo templo, eu quero trazer à memória aqui os irmãos, nós estudamos o Daniel, foi um momento de grande aflição, de muito sofrimento. Não é? As famílias foram destroçadas, foram destruídas. Os jovens, crianças, adolescentes foram levados para o exílio. E, enfim, muita morte, né? Uma desesperança generalizada. E é sempre assim. Para quem gosta de estudar, por exemplo, estou me lembrando aqui, na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quando você pega alguma literatura da primeira parte do século XX, você vai perceber que as nossas igrejas, na época dos nossos avós,
também teve um interesse muito grande nesse material escatológico. A volta do Senhor, né? Jesus está para voltar, é o fim do mundo. Então, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, mais ainda. E não vai muito longe. Nós aqui, a nossa geração, o que a gente enfrentou alguns anos atrás aí, gente? 2 anos atrás. O que foi? Pandemia. Né? Domingo eu falei. A produção, agora já na época da internet, de materiais, né, de internet, de filme, foi uma grandiosidade. O pessoal passa da linha, começa a inventar coisa, né, fora do contexto, fora da hermenêutica bíblica, e faz toda uma amarração que não tem o menor sentido. Mas o fato é o seguinte, isso é fato. Essa multiplicação, essa incidência de materiais estilo apocalíptico surge dentro de Israel, porque quando a gente está falando do apóstolo João, João é judeu, Jesus é judeu, tudo aponta para Israel, não é? É ali que nasce a igreja, é Israel que é o povo de Deus chamado por meio de Abraão. Então, quando nós olhamos para Israel, para o povo judeu, quando é que começa esse interesse por essa visão escatológica? Quando é? Isso é uma coisa para você não esquecer mais. É a partir ali do segundo tempo. Porque antes a gente não vai encontrar. Né? E não é difícil de você pesquisar. Você pode pegar a tua Bíblia e você vai perceber isso de uma forma muito clara. Então, a partir ali dos anos 540, 539, 530, vai chegando mais perto do Cristo, né? do nosso calendário gregoriano. Então, a partir dos anos 500, começa-se a perceber, a descobrir, né, esse material, essa produção de cartas, de livros, de textos apocalípticos sendo intensificados. Sobretudo na época dos Macabeus. Né, segundo século, nós falamos um pouquinho dos Macabeus aqui quando nós estudamos Daniel. Principalmente ali na época dos Macabeus. Então, esse material escatológico começou a ser bastante produzido. Peguei uma frase aqui do nosso mestre, do Dr. Russell Shedd, pastor batista, né? Tive o prazer de conhecê-lo, e o Russell Shedd, ele fala assim, olha a frase dele, leia aí, está lendo aí, está aí já colocada, ele está dizendo que o gênero apocalipse, ele chama de gênero, está vendo? O estilo apocalíptico, esse estilo de escrita, de material, o gênero apocalíptico, essencialmente foi um fenômeno literário, o Dr. Russell Shedd falando isso, que emergiu no judaísmo do segundo tempo. Então, assim, isso há um entendimento perfeito de todos os estudiosos. Então, esse tipo de material, né, cresceu bastante ali nesse tempo, e quando a gente fala do segundo tempo, eu falei agora há pouco aqui de Esdras, mas é Esdras, é Neemias, né, Esther, e mesmo ali os profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, é o pessoal do segundo tempo, finalzinho ali do Antigo Testamento. Aí você pergunta assim, como é que a gente sabe disso? Como que a gente sabe disso? Porque a gente tem que pegar e mostrar as coisas. Como é que a gente sabe disso? Através do material que foi encontrado nas cavernas da onde? Vocês são grandes estudiosos, vocês já sabem disso, meus irmãos. Eu já vi o Rômulo se mexendo ali. Não é? As cavernas de Qumran, no Mar Morto, que foi um tapa de pelica na face dos céticos, né? Do século XX, porque os críticos textuais estavam colocando em xeque a Bíblia Sagrada. Não é verdade, não tem, né, não tem base, não tem provas arqueológicas sobre o texto bíblico. Aí você vai encontrar inclusive, muitos teólogos
criticando a Bíblia, ou seja, é teólogo só de carteirinha, entendeu? Mas não confiando mesmo na veracidade do texto da palavra de Deus. Até que Deus do seu alto trono fala, é? Então deixa eu mostrar para esses incrédulos. Aí está ali na região do Mar Morto, tem lá, porque é uma região morta mesmo, que nada que planta dá, né? E tem lá as cavernas, lá, daí tem um beduíno que está ali, uma cabrinha, uma ovelhinha, ele passou de ovelha, sumiu, ele começa a tacar pedra e cai dentro de uma caverna lá de Qumran, nessa região, e a pedra que ele tacou quebrou um vaso. Você acha isso coincidência, Léo? Quebrou um vaso. E ele ouviu, foi prim! Ele falou, o que é isso? Aí ele entra lá e achou a maior riqueza arqueológica do século XX, que até hoje, né, os pesquisadores, eles estão debruçados sobre a imensidão de material que foi descoberto e estão aí nos museus. Eu acho que eu trouxe umas imagens lá de Qumran, coloca para nós aí. Tá vendo lá? Ó? Olha quanta caverninha. Tem várias caverninhas. Todas elas abarrotadas de materiais datadas do período do Segundo Templo. Eu esqueci de falar isso. Que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo? O que eu estava falando, gente? Que o material apocalíptico teve grande produção no período do Segundo Templo. Ok? Sim ou não? Aí eu fiz uma pergunta. Como que a gente sabe disso? Por causa das descobertas que foram encontradas em Qumran. Pode mudar, acho que tem outra lá. Foram encontradas. Aí chegam nessas cavernas, é muito material. Material, atenção, canônico e não canônico. Quer dizer, material, né, dos séculos antes de Cristo, quarto, terceiro, segundo século, antes de Cristo, e materiais do primeiro século, ali na época de Cristo, de Jesus, dos apóstolos. Então, está abarrotado de material. Então, tem material que são livros bíblicos, que nós temos, e materiais extra-bíblicos também. E aí, eles entenderam o seguinte, olha lá, tem esse livro, eu vou dar o nome de alguns, tem mais esse livro, e tem mais esse, e que não está na Bíblia, mas é material cultural, social, religioso de Israel. De gente que cria em Yahvé. Entendeu? E que pode ter escrito lá uma coisa ou outra lá que não converge com o texto bíblico, mas são judeus que escreveram, que foi registrado. E aí foi encontrado muito material, né, que tem essa característica apocalíptica. Pode mudar, acho que tem mais um. Acho que tem eu. Olha eu lá. É um dos presentes aí que Deus deu pra gente, né? Uma das maiores alegrias da gente. Olha lá, tá lá, ó. Né? Vale a pena. Então, é lá em Qumran, né? E todo esse material datado desse período do Segundo Templo, que é o período, para quem gosta de estudar aí, que alguns estudiosos não gostam, o período interbíblico, né? Por quê? Qual que é o problema do interbíblico? As pessoas falam que são 400 anos de silêncio de Deus. Mas vamos aqui entre nós, que ninguém nos ouça, pode até desligar as câmeras. Você acha que Deus ficou em silêncio algum tempo nesse mundo, gente? Claro que Deus não ficou, né? Então Deus continua agindo, é Ele que está no comando, Ele é soberano e tal. Então, é nesse período, só para a gente gravar aqui, pós-exílio babilônico, sobretudo o período pós-era grega, era helênica, né? Que esse tipo de material começou a ser muito produzido. Então, olha lá, materiais que você vai encontrar, textos, livros que você vai encontrar, que estão aí nas prateleiras do mundo, que foram encontrados em Qumran. Materiais não canônicos. Põe para mim, Lu. Olha lá, você tem aí, ó. Primeiro, segundo, terceiro Enoque. Segundo, terceiro Baruque.
quarto Esdras. Sabia que tem esse daí? Apocalipse de Abraão. O Abraão lá do Gênesis, o nome é o dele. Apocalipse de Abraão. A Assunção de Moisés. O Testamento dos 12 Patriarcas. Apocalipse de Sofonias. Oráculos sibilinos, o livro dos jubileus, Apocalipse de Isaías, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, datado no 1º século, Apocalipse de Paulo e o pastor de Hermas. Veja, aprove o Senhor, usando os pais da igreja, inserirem o Apocalipse de João no texto canônico. Porque é assim que a gente crê. Deus, em sua maravilhosa providência, inseriu o livro, o Apocalipse de João, e não o Apocalipse de Paulo, e não o Apocalipse de Pedro. Até porque eu não tive a oportunidade de ler, mas eu li alguns comentários. Você vai encontrar, se você tiver a oportunidade de ler, alguns textos que não se alinham com a revelação da palavra de Deus. Esse autor, né, que na verdade são pseudoepígrafos. Então, por que pseudoepígrafo? Porque o estilo literário de registro não é de Paulo, ou o Apocalipse de Pedro não é de Pedro. E muito menos é o Apocalipse de Abraão, o patriarca, porque isso comprovadamente foi datado ali, 2º século antes de Cristo. 1º século antes de Cristo. Abraão é no início, lá no Gênesis, não tem nada, não é Abraão. Então, o pseudo escrito, alguém toma o nome, né, de uma figura, de uma pessoa famosa, no caso ali de Israel, para poder dar veracidade naquilo que ele está escrevendo, né? Eu já até falei aqui, é mais ou menos assim, você quer que alguém acredite naquilo que você está falando, aí você chega e fala, não, o Zé, nosso chefe, falou. O Zé nem falou nada, mas você fala, o Zé falou, para poder colocar peso naquilo, na tua declaração, é mais ou menos isso. Então a pessoa vai lá, escreveu e colocou o nome de um herói bíblico para poder dar veracidade, dar peso naquilo que está escrevendo. Então são os pseudoepígrafos nesses textos aí. Mas são textos independentes do autor. Eu só quero que você coloque isso na sua mente. Porque senão você vai falar assim, por que o pastor está falando isso? Porque independente, não é a questão do autor. A questão é o seguinte, uma coisa que é fato, são textos que foram escritos e datados da época ali, de Jesus, um pouco antes. Vocês estão entendendo? Sim ou não, irmãos? Então, o que eu quero dizer com isso? São textos que circulavam naquela sociedade. Entendeu? As pessoas tinham acesso a isso. Então estava ali, estava escrito, pessoas, comunidades de fé leram, né? Alguém leu. Então são materiais que estavam sendo escritos e era passado ali naquela região. Além, nós temos do Apocalipse, não somente João, os livros canônicos. Por exemplo, né? O próprio Daniel, que nós já estudamos aqui, principalmente do capítulo 7 a 12, ele é estritamente escatológico. Você encontra pequenas porções de escatologia em Isaías, Ezequiel, Zacarias, Malaquias, Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21, Mateus 24, Lucas 21. É conhecido como o pequeno Apocalipse. Os textos de Paulo, que nós estudamos na semana passada, né? 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, as cartas de Pedro, né? As epístolas de Pedro, Judas, que é antes ali do Apocalipse, textos canônicos, nossos livros. E, sem falar, o maior deles, que é o Apocalipse de João. Tudo isso aí é literatura canônica, considerada como apocalíptica, ou seja, que tem esses traços escatológicos. Então, irmãos, nós vamos estudar o João, mas é importante que a gente tenha em mente e entender a complexidade desse assunto e perceber que não é apenas o Apocalipse de João, mas
Fora o Apocalipse de João, você vai encontrar muito documento ali escrito pelos hebreus, escrito por terceiros, que assinaram usando alguém famoso, para, a rigor, para efeito de aceitação, né, de veracidade, as pessoas aceitando. Foi Paulo que escreveu, foi João, foi Pedro que escreveu, foi Abraão, Apocalipse de Abraão. Então você encontra isso daí bastante. Olha só, um exemplo aqui para a gente compartilhar com os irmãos, uma coisa legal. Olha lá. Obviamente, o primeiro livro que eu coloquei ali é o Enoque. Enoque, você tem Enoque, o primeiro Enoque, o segundo Enoque, o terceiro Enoque. A datação desses livros vai do 3º século antes de Cristo até o 1º século depois de Cristo. É óbvio que esse Enoque não se trata do Enoque, certo? Que antecedeu Noé. Claro que não é esse Enoque. Mas o Enoque, esse primeiro, segundo, terceiro Enoque, é um material que é muito famoso, que foi encontrado, né, esses materiais, ali nas cavernas de Qumran. Então, tem lá primeiro, segundo, terceiro Enoque. O que é o estranho? Para a gente se aprofundar, o que é o estranho? Judas, o nosso livro bíblico, cita o Enoque. E agora? Ele cita Enoque. Está lá? Está lá, está lá. Vou ler. Ó. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque. E o Judas fala, o 7º depois de Adão. E ele fala o que foi profetizado. Na Bíblia, não, Enoque não está falando isso. E já vou dar aqui, já comentei aqui uma inconfidência. Você encontra esse texto que Judas fala no material de 1º Enoque. Então está lá. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticarem, a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Texto apocalíptico. Está vendo? É sempre assim. Eis que o Senhor vem. E vem implantar a sua justiça. Agora, o Judas, o servo do Senhor, a tradição, né, vai colocar ali como um discípulo, um irmão do Senhor Jesus. Quando ele cita, obviamente, por que ele cita? Vamos tentar entender. Que tudo é uma conjectura. Ele ouviu. É a tal da tradição oral em Israel, que isso é muito forte. Ele ouviu. Ele ouviu. Né? Que eram palavras de Enoque. Nós não temos como afirmar, talvez o Judas ele possa ter tido acesso ao material, né? E se você pegar, eu acho que tem como baixar Enoque até em PDF, você vai perceber que tem muita coisa que tem ali no livro de Judas, que é um capítulo só. Um capítulo só. Muita coisa no livro de Judas você encontra, né, paralelo ao material lá de Enoque. Então, ele pode ter ouvido, ele pode ter lido. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que nesse período pós-exílio, ali antes de Jesus, um pouquinho antes de Jesus, essa produção de material como o do Enoque ganhou muita referência, floresceu, frutificou de uma forma absurda. E por que isso? A gente tem que falar. Porque uma coisa que a gente tem que pensar e perceber que é o seguinte, os especialistas vão dizer assim, mas por que, né, floresceu bem nessa época? Bom, primeiro, eu já falei o primeiro motivo. Era um momento ali de grande invasão de povos inimigos, porque Israel estava acostumado a ser mimado por Deus. Na cabeça do hebreu, do judeu, jamais Deus iria permitir que povos inimigos adentrassem em Jerusalém, a terra santa do Senhor, invadir o templo, que é a casa de Deus, né? E eu já comentei aqui quando nós estudamos Daniel, Abacuque, ele leva um susto, o profeta, e fala, mas como que o Senhor vai permitir um negócio desse? A tua casa?
templo. O templo é o símbolo da presença do Deus Criador dos céus e da terra aqui nesse mundo. É o templo de Jerusalém. Então, quando Israel entra numa rotina de invasão, de sofrimento, de perseguição, né? E é através da Babilônia, daí vem os medos, persas, os gregos, os romanos. Então não para mais. Não para mais. Então, esse sofrimento leva esse povo hebreu a começar a produzir esses materiais apocalípticos. Além do mais, os estudiosos vão dizer também uma coisa que é bacana a gente compreender, não é uma questão só de conhecimento aqui. O contato com outras sociedades, com outras realidades, com outras culturas, com outras crenças, ampliou a visão desses judeus. E eu vou explicar aqui para os irmãos porque isso é importante, porque ampliou certamente os costumes dos judeus, né? A linguagem deles, a crença deles, a forma como eles enxergavam o mundo. E disso tudo começa a fluir essa produção literária. Uma janela aqui, que eu anotei aqui no cantinho aqui, num dos materiais. Eu vou falar aqui, você pode, depois você apaga isso, tá? Só a efeito de curiosidade. Um dos materiais que foi encontrado lá em Qumran, tem lá um texto que revela, no meio dos judeus, práticas de feitiçarias hebraicas. Um negócio, eu não sei para você, um negócio que para mim é muito estranho, porque quando eu olho para o povo hebreu adora quem, gente? Adora a quem, igreja? Quem que é Deus de Israel? Yahvé. Só Yahvé. É claro, a gente sabe muito bem quando a gente olha para a época dos reis, já falamos aqui várias vezes, você que está estudando a Bíblia, você sabe muito bem disso, que o povo hebreu acabou se contaminando com deuses pagãos, com crenças pagãs, não é? Na época de Elias, lembra que Elias tem uma crise? Elias fala, mas não tem mais ninguém. O Senhor fala que para, Elias. Fora você, tem mais quanto? 7.000. Mas se liga na impressão de Elias. A impressão que Elias está tendo é que só ele é crente. Por quê? Porque esse povo de Israel, o povo de Deus, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, se contaminaram com o domínio pagão, os deuses pagãos. Né? Jezabel vai colocar lá dentro lá de Israel, o reino do norte, a adoração a Moloque. E os hebreus adoram. Mas mesmo assim, eu acho estranho quando no material de Qumran encontra lá feitiçaria hebraica. Inclusive tem lá uma frase lá que para dar certo uma relação lá conjugal, eles falam, tá lá, gente, uma mandingazinha lá, tem lá tem uma macumbinha lá, ó. Invoque Ísis, Apolo, Afrodite, e pasmem, e Yahvé. Como assim? Abominação. Abominação. O que é isso? Nada que eu estou falando aqui é para você jogar fora. Tudo está amarradinho. O que é isso? É o que eu estava falando agora há pouco. A influência. Que não tem esse negócio aqui de Ísis, Afrodite, Apolo no meio do povo hebreu. O que é isso? É justamente a influência cultural. É a influência religiosa. E o incrível é justamente isso que eu falei. Quer dizer, pensa comigo, pensa. Da mesma forma que eles foram desobedientes na época dos reis, e Deus mandou pesada correção. E o nome da correção tem nome, aliás, a correção. Qual é o nome? A Babilônia. Babilônia. Deus levanta a Babilônia. Né? Tem correção.
Mas da mesma forma que aquela geração, antes da Babilônia, se envolveram com deuses pagãos, pecaram contra o Senhor, essa geração pós-Babilônia, pós-exílio, não todos, mas parte deles continuaram, né, se envolvendo com novos deuses, porque quando se fala de Apolo, de Ísis, estamos falando já de deuses gregos, que entrou dentro da cultura grega, da cultura hebraica, dos judeus. Então, quando você olha para esse lado, essa questão desse material, escrito em hebraico, esse material escrito em aramaico, dentro de Israel, dentro de Canaã, dentro ali da chamada Palestina, com essas características, conforme disse o Russell Shedd, esse gênero apocalíptico, que volta a insistir, que traz o quê? Catástrofes, que traz sofrimento, que traz punições, esses eventos angelicais, eventos cósmicos, como que é a linguagem apocalíptica? Como que é? Demônios, seres espirituais, seres angelicais, né? Eventos divinos, essas coisas, e as pessoas acabam se assustando com isso. Então, quando a gente olha para tudo essas coisas, né, o inferno, o céu, Hades, o Gina, que é o inferno, essas coisas todas, esse tipo de literatura que nós encontramos, acaba sendo muito produzido a partir desse momento ali nesse tempo ali do segundo tempo. Por exemplo, o texto que eu estava meditando hoje à tarde, o texto que nós pregamos no domingo. Olha que coisa interessante. Colossenses capítulo 3, 2. O que Paulo fala? Lê comigo. Vamos lá para dar aquela acordada. O que ele diz? Tá aí. Esse é um tipo, agora quero trazer para os irmãos, vamos entrar no Apocalipse. Esse é um tipo de ensino que você não encontra no Antigo Testamento. Perceba já essa influência apocalíptica, escatológica, em Paulo. Aliás, ele escreve muito sobre isso. Nós colocamos ali na lista 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então você percebe essa influência na linguagem, na escrita, no pensamento, na forma de enxergar o mundo, na teologia do apóstolo Paulo. Essa escatologia judaica na vida do apóstolo Paulo. É o estilo que a gente começa a encontrar já ali no Novo Testamento. Daí, talvez alguém aqui possa estar pensando assim, pastor, tá bom, mas não é Deus que revelou? Porque não sei se os irmãos estão entendendo. Estou querendo dizer o seguinte, que tem um estilo acontecendo ali naquela época, né, naquele período, e obviamente que isso vai influenciar João, como influenciou o apóstolo Paulo. Daí você pode pensar assim, tá, mas então, e aonde entra Deus? Não é Deus? Eu falo, claro que é Deus. Tudo é Deus quem revela, é Deus que inspira. Isso não tem discussão, isso é óbvio, definitivamente, indiscutivelmente. Mas a característica, a forma textual, uma coisa inegável, toma corpo a partir desse período. Está dando para entender? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? O que eu quero dizer é o seguinte, vamos tentar melhorar aqui. Quem é que inspirou o texto do Antigo Testamento? Quem que inspirou e revelou? Quem foi? Estão com medo de falar? Vou falar de novo. Quem inspirou e revelou o texto do Antigo Testamento? Deus. Mas eu falei lá no nosso primeiro encontro. Mas Deus usa a mão humana. É Deus. Então os autores lá registraram. No Novo Testamento é Deus também. Mas é óbvio que tem um estilo, tem uma influência, tem uma marca daquele tempo que as coisas vão tomando
forma, vão tomando corpo, é assim. Então você vai encontrar esse tipo de literatura não apenas nos livros bíblicos, não apenas nos livros canônicos, mas conforme eu comentei aqui, de uma forma farta em outros autores, né, fora o texto bíblico. Comentei também que, inclusive, quando se trata de Apocalipse, alguns irmãos do tempo dos pais da igreja, da patrística, nem reconheciam o Apocalipse. Acho que eu comentei aqui que João Calvino, comentei que Calvino, ele faz comentários de todos os textos, de todos os livros da Bíblia, não faz de Apocalipse. Então, havia, sim, um certo preconceito. Deixa eu falar aqui na prática para ver se os irmãos entendem melhor. Os irmãos já perceberam que no texto do Antigo Testamento, e a gente é convidado a estudar, no Antigo Testamento você não encontra citações, por exemplo, de demônios. Você não encontra no Antigo Testamento espíritos malignos. Você não encontra no Antigo Testamento, atenção aqui, irmãos, uma criança está tossindo, presta atenção. Você não encontra no Antigo Testamento citação de inferno, por exemplo. Você não encontra isso. É muito difícil. Na prática, você lê lá sobre inferno, demônio, diabo, espírito imundo. Você não encontra isso no Antigo Testamento. Não tem isso. Aí você... Aliás, isso é uma coisa que eu sempre perguntei. Fala assim, você está lendo os textos do Antigo Testamento, os livros proféticos, os profetas e tal. Quando você entra no Novo Testamento, você já teve essa impressão ou não? Você entra no Novo Testamento, mudou. A bicharada está solta. Mudou. O Evangelho de Marcos tem mais demônio do que gente. Mudou. Tem alguma coisa que mudou. Ó, pra gente conhecer a Bíblia melhor, entendeu? Alguma coisa mudou. E demônio entrando no corpo, tomando posse do corpo, a pessoa está endemoniada. Você não tinha isso. Eu não estou falando que não acontecia, mas os autores do Antigo Testamento não falam disso lá no Antigo Testamento. Então é algo que a gente tem que parar e tem que pensar e falar, peraí, mas o que acontece? De novo, essa mudança que todos os professores, estudiosos, técnicos vão dizer, essa mudança acontece a partir do segundo templo, justamente esse período é que vai mudar. Você não encontra esse tipo de informação na Torá, no texto do Antigo Testamento, lá na Bíblia hebraica, você não encontra. Agora, olha que legal. Primeiro Enoque, que é antes de Cristo, datado no 3º século antes de Cristo. Tenta baixar, você já vai encontrar todas essas figuras de demônio, de possessão demoníaca, no texto de Enoque. Vai lá saber quem é esse Enoque que escreveu. Vou repetir, não importa quem, eu estou dizendo o seguinte, que é uma realidade daquela época, daquele tempo, justamente naquela região. Né? Aliás, se você vai estudar o livro de Enoque, você vai perceber justamente tudo isso que eu falei lá. Você vai encontrar lá na mensagem deles, lá, seres celestiais, divinos, caídos, essas coisas todas. Então, vou dar um exemplo aqui, claro. Se você abrir na tua Bíblia, você pode até abrir aí, 1 Samuel capítulo 28, você tem ali o relato, né, da pitonisa de Endor. Já ouviu falar nisso ou não? Pitonisa de Endor? Quem é que foi consultar a pitonisa de Endor? A feiticeira. Quem? Saul. Você lê lá... Como é que eu vou falar isso aqui? Você vai ler lá? Na nossa ótica hoje, igreja, século 21, nós olhamos o texto, lá de 1 Samuel capítulo 28, pelas lentes do Novo Testamento. Você lê lá, mas com a tua cabeça de hoje, através da lente do Novo Testamento. Mas o texto lá da possessão que tem ali, em nenhum momento fala de demônio, entendeu? De diabo, de Satanás. Inclusive fala assim, ó, vejo deuses.
E depois ele já não vê Deus, ele vê Samuel. E categoricamente o texto diz, entendendo Saul, que era Samuel. Eu fui dar uma olhadinha no original hebraico, é ruá. O que é ruá? O que é ruá? Espírito. Inclusive, ruá é o mesmo termo para se referir ao Espírito de Deus. Olha que coisa. Ao Espírito de Deus. Então, com isso, a gente percebe o seguinte. É claro que quando a gente olha hoje, à luz do Novo Testamento, que teve ali uma possessão demoníaca, né? Inclusive, a interpretação desse texto dá pano para manga. Tem muita gente que acaba lendo aquilo lá e acaba justificando a consulta a mortos por causa daquele texto lá, por exemplo, os espíritas. O que eles esquecem, por exemplo, é o que diz lá em Deuteronômio. Tem o texto de Deuteronômio aí, Lu? Põe. Está falando lá, ó, não permita que ache alguém entre vocês que pratique o que mesmo, gente? Me acompanha aí. O que mais? Dedique-se a quê? O que mais? Presságio. Que pratique o quê? Que faça o quê? E que seja o quê? E que consulte, o Senhor tem repugnância por quem pratica. Essa é a abominação diante de Deus. Então, né, aquele negócio, a pessoa pega só lá, o 1 Samuel capítulo 28, tenta justificar uma coisa que a própria palavra de Deus ela já condena. Então, isso não dá certo, as pessoas fecham os olhos lá. Mas é o seguinte, na ótica do Novo Testamento, claramente está se tratando ali de um espírito maligno. Mas na visão, olha aí que eu vou dizer agora, do autor de Samuel, porque o livro chama o quê? 1 Samuel. Mas foi Samuel que escreveu? Ali já não é Samuel, gente. Samuel morreu, né? Só se você vai entrar nessa aí que o Samuel psicografou. Samuel está morto. O redator, o escriba, que está escrevendo lá aquele texto, você está vendo? Olha aí. Você está vendo? Obrigado, Senhor. Você está vendo como Deus, ele inspira, mas Deus respeita a mão humana. O autor ali, ele poderia colocar que um demônio foi e se manifestou. Mas na visão do autor, na ótica dele, cultural da época dele, não tem esse negócio de demônio. Não existe. No Antigo Testamento você não encontra, é muito difícil. Aliás, no Antigo Testamento você não vai encontrar inferno, eu falei agora há pouco, você não encontra ressurreição. Por isso que a gente fala que a Bíblia é uma revelação progressiva e o ápice é Cristo. Em Cristo nós temos a amplitude de tudo. Mas lá no Antigo Testamento, os nossos irmãos, a visão deles é bem limitada. E Deus vai revelando, eles vão colocando lá, de acordo eles vão chegando. Então, assim, na visão lá daquele autor, entendendo que foi Samuel, ele diz lá, eu vejo deuses. Então, essa questão de seres malignos, vida após morte, por exemplo, está fora do entendimento da Torá do Antigo Testamento. Quer ver uma prova? Olha o que o autor da Bíblia, o autor dos Salmos diz assim, olha, no capítulo 6, no Salmo de número 6, ele fala assim, pois na morte não há recordação de ti. E no sepulcro, quem te dará louvor? Né? Por quê? Qual que é a cabeça, né, dos irmãos, dos servos de Deus lá atrás? É justamente isso, que na morte não tem adoração. Né? Davi chega a falar isso, Senhor, mantenha a minha vida. Quem te louvará no túmulo? Quem vai te louvar no sepulcro? Então, há uma pobreza quanto o conhecimento do aspecto religioso, cultural, da existência humana. Na cabeça do Antigo Testamento, há um vazio após a morte. Você vai encontrar poucas citações. Posso me lembrar aqui o Salmo 23, por exemplo? Finalzinho do Salmo 23, me ajudem aí. O salmista fala, Davi fala que
e habitarei para todo sempre. Então você tem... Mas o que será que ele quis dizer com isso? Aí, se todo sempre é o sempre da vida dele, certamente Davi não tinha essa visão assim de eternidade, de ressurreição. Podia ter ali um facho de luz, de iluminação, mas não tinha isso. Então são coisas que vão acontecendo, as pessoas vão aprendendo e vão descobrindo mais para frente. Agora, veja só, em todas essas literaturas escatológicas, para a gente caminhar aqui por hoje, a grande ênfase, gente, vou repetir aqui, olha, tanto nos textos canônicos da Bíblia, quanto nos textos que não são da Bíblia, a ideia é sempre uma só. É o conflito do reino de Deus e o reino de Satanás, que será derrotado, que será vencido, que todas as coisas se encerrarão, terminarão com a vitória do nosso Senhor. É sempre assim. Esse mundo mau cairá. Caiu a grande Babilônia, esse mundo cheio de esses textos escatológicos do segundo tempo. É sempre a mesma história. Esse mundo repleto de maldade, de demônios, de espíritos malignos, vai cair. Eu trouxe aqui uma pintura que retrata essa visão do segundo templo. Essa é apenas uma pintura, tá bom? Mas olha que coisa horrorosa que retrata justamente o mundo. Isso é uma pintura da Idade Média, né? E está lá o Satanás sentado num trono de fogo, e a ideia é justamente essa: ele devora uma alma danada, né? Uma alma de danação que se perdeu. Então, para que a gente tenha essa compreensão mais ampla, meus irmãos, acerca do livro que nós vamos estudar, muito importante que a gente entenda isso, que a gente tenha uma visão madura, uma visão profunda, de conhecimento realmente maduro, que de alguma forma, a gente não vai estudar isso, o foco não é esse, o nosso foco é o livro de Apocalipse, mas é óbvio que há um diálogo, há uma ligação entre o material que nós vamos estudar, que é o livro de João, que é o Apocalipse de João, e entre esses outros registros, há uma influência. As pessoas, naquele período do primeiro século, não tinham dúvidas disso. Era um material existente que estava circulando por ali. E uma coisa que é muito importante para quem se interessa, convido você a se interessar, coloquei aqui há centros de pesquisas ao redor daí do nosso mundo que trabalham profundamente sobre essa questão desses materiais no tempo do cristianismo primeiro, no tempo ali do cristianismo das origens. Então, esse é um assunto que está fervilhando nos centros acadêmicos, na Europa, nos Estados Unidos, em cima do material de Qumran, entendeu? O pessoal está aí, ó. Você tem livros e livros, muita coisa não tem em português, mas assim, desde de junho, quando eu me propus, eu tenho um material, gente, que se eu ficar lendo, eu vou 10 anos, é muita coisa. E o pessoal está produzindo, o pessoal está investigando, acadêmicos, universidades teológicas, o pessoal está estudando bastante. Então eu quero deixar aqui para os irmãos uma palavra muito clara. O Apocalipse de João foi Deus, então, diante de tudo isso? Porque a maturidade cristã é justamente essa. A gente ter essa compreensão da naturalidade das coisas, que Deus age no natural, né? E sem perder a nossa fé, que a nossa fé jamais seja abalada, seja inabalável. Então, foi Deus quem escreveu? Claro, sem dúvida. Há uma influência nos estilos? Claro, também, sem dúvida. Deus, ele age no natural, negar isso acaba negando a realidade. Então, a nossa vida é assim. O culto nosso, por exemplo, nós estamos aqui, é impregnado do estilo atual. Ou você acha que o culto a Jesus, lá na época dos discípulos, era assim, igual a gente faz assim? O que você acha? Você tem essa ilusão? Claro que não. Não tinha banda, não tinha microfone, nada disso. Entendeu? Não tem como. E Deus está aqui? Deus está aqui.
Deus estava lá? Deus estava lá. Deus age no natural, nas circunstâncias da nossa vida. Eu quero dizer o seguinte, o Apocalipse de João é óbvio, é Deus quem revelou. Deus quem revelou. E Deus revela, e João atua, João registra, óbvio, conforme a influência que ele recebe, todo o conhecimento dele. É um material que é vasto. Eu já comentei aqui muita coisa que João escreve, eu vou trazer ao longo dos nossos estudos. Você vai encontrar em conexão com outros apocalipses. Olha que coisa interessante. Com outros apocalipses. Você vê ali, é uma dualidade, está próximo, está perto. É assim que funciona. Tá bom, gente? Eu acho que nós falamos bastante aqui por hoje. Eu quero terminar reiterando a nossa parte espiritual, que o objetivo nosso é estudar o Apocalipse, de acordo aí com a Bíblia Sagrada, é que nós temos o anseio e esperamos a volta do nosso Senhor. As promessas que estão na palavra de Deus se cumprirem. Isso é que nós temos que botar os nossos olhos, que o nosso Deus será glorificado, ele será exaltado. Conforme diz a palavra do Senhor ali em Filipenses capítulo 2, toda língua vai confessar, tá aí, ó, que Jesus Cristo é o Senhor. Colossenses capítulo 1, no verso 20, diz que todas as coisas já foram reconciliadas com Deus a partir de Jesus. Ele mesmo reconciliou todas as coisas sobre a terra e sobre os céus, toda a criação, em Cristo. É isso que fica para nós. O estudo do Apocalipse tem que nos levar a conhecer isso. Efésios capítulo 1 diz que o plano de Deus é fazer convergir tudo em Cristo. Tudo. Percebe? É Cristo. Ele é o centro, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, tudo. Talvez você entrou aqui, nós já vamos orar. Você entrou aqui, veio aprender um pouquinho da palavra de Deus, falou, preciso aprender, mas talvez seu coração esteja apertado. Talvez você esteja angustiado. Não sei, de repente o ambiente da tua casa não está legal, com o teu filho, com a tua filha, na tua vida. E a gente tem que colocar na nossa mente a esperança que a palavra do Senhor nos dá. Independente dos sofrimentos que nós passemos por aqui, nossos olhos têm que estar na cruz, em Cristo, na esperança eterna do nosso Senhor. Tem 2 textos que nos ajudam a fortalecer a nossa fé, e a gente percebe que, apesar das lutas, a beleza de tudo que nos espera não se compara com as tristezas, com as derrotas aqui dessa vida. Esses 2 textos se encontram em Romanos capítulo 8, verso 18. Para mim, tenho certo que os sofrimentos do tempo presente, olha aí, você que entrou aqui, sofrimentos, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Creia nisso. Viva isso. Coloque essa verdade celestial no teu coração. Apesar do sofrimento, das lutas, seja na área de finanças, seja de enfermidade física, relacional, com teu cônjuge, não sei, com a tua mãe, com teu pai. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo, nada pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. E o outro texto, terminando, 2 Coríntios capítulo 4, 16, 18, eu vou pedir para que você fique de pé e leia comigo. Vamos ler juntos. Bota teu olho aí nesse texto, que teu coração se encha de fé. Diz assim, por isso, não, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea, um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Oh, aleluia! Porque as coisas que se veem, mas sensacional. Coloca o teu coração nisso. A obra salvadora de Deus na vida dos crentes, na vida daqueles que creem, certamente será completa. Me veio uma coisa aqui no coração, talvez você que está em casa, você que está aqui, você vai falar, pastor, mas
Eu não acredito muito. Minha fé está abalada. Deixa eu falar uma coisa para você. Acredite. Creia. Sabe por quê? Eu acho incrível. Você olha para a palavra do Senhor. E todas as coisas que nós encontramos na palavra do Senhor se cumpriram. Talvez você não parou para estudar a história. Israel é a maior resposta disso. O zelo de Deus por aquele local, por aquela terra. Você vai elencando as promessas do Senhor ali no Gênesis, no Êxodo, nos Salmos, nos livros proféticos. Você vê que tudo que Deus prometeu na sua palavra, meus irmãos, se cumpriram. Tudo. Eu não acredito que Deus deixaria de cumprir o último capítulo. Eu não acredito. Tudo foi cumprido e tudo está se cumprindo. A palavra de Deus se encaixa de uma forma perfeita. Deus não deixaria a última cena não ser feita. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, apesar dos sofrimentos, coloque de lado a angústia, a tristeza. Coloque os seus olhos na esperança da eternidade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor. Nós aguardamos, Deus, a esperança da glória, Pai. Sair desse estado do ainda não, porque esse ainda não vai deixar de existir. E será já, Pai. Estaremos contigo. As estruturas decadentes dessa era presente, Pai, desse mundo de corrupção, de engano, que infelizmente muitos acabam se envolvendo, Pai. Tudo isso aqui vai ficar para trás, Deus, vai cessar. E o que vai nascer e renascer será o teu reino de paz, de alegria, de amor e de glória sem fim. Deus, coloca os nossos olhos na tua palavra, Deus, e nos ajude, Deus, a compreender. Entendendo, Deus, que é uma questão de fé e uma questão de lógica. De lógica. Porque olhamos, Pai, conforme eu falei agora, tudo tem se cumprido, Deus. Certamente o Senhor não vai deixar de cumprir, Deus, o teu ato final. O ato final da tua glória, Deus, resplandecendo em toda a criação. E benditos são aqueles que participarão disso. Nós estamos aqui porque cremos nessa verdade, Pai. Nos abençoe o teu povo, Deus. Mais uma vez, Deus, obrigado, porque olhamos para a tua palavra e vemos que o Senhor a preserva. É o Senhor quem preserva a tua palavra. Fale conosco, continue falando conosco ao voltar para casa, ao longo dessa semana. E abençoe-nos como igreja local, nas atividades que nós temos aqui, Pai. Atividades de comunhão, de igreja, de corpo. Nos abençoe, que a paz do Senhor seja conosco. Deus, pedimos a tua bênção na feira, Senhor. Há previsão de chuva, e o Senhor sabe, se vai ter chuva, amém. Mas nos ajude, Senhor, para que a nossa feira seja uma feira abençoada. E nós queremos trabalhar, queremos nos envolver, abençoar pessoas que vão vir aqui, e abençoar, Deus, irmãos que estão aí no front, Pai, que estão lá na frente do trabalho. Então abençoe a nossa feira, abençoe também a nossa assembleia de domingo. Seja uma assembleia de paz, de harmonia, como sempre foi a história nossa aqui nessa igreja, Deus. A tua paz, a graça, a alegria, o amor, a comunhão do Senhor, Deus, vigore sempre no nosso meio. E continue falando aos nossos corações. Fique conosco, nos dê uma noite de paz na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.